eu estou com uma palavra fervendo no meu coração. Eu venho com algo preparado, até comentei por Deus, mas só que o Espírito Santo vai nos levando, vai nos encarregando, e nós temos que ser sensíveis àquilo que os céus querem falar. Amém? Marcos capítulo 1, versículo 40. Versículo 40. Nós vamos ler o versículo 40, versículo 41 e versículo 42. Lembrando que nós estamos em um compromisso. Marcos capítulo 1, versículo 40 até o 42. Quem comprou, diga amém. Amém. Diz assim: e aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpa. Amém, meus irmãos? Se acende dando glória a Jesus. Meus irmãos, quero pedir de vocês toda a atenção possível. E para isso, eu quero pedir para você se ligar, tá bom? Ficar conectado com aquilo que está saindo desse altar, porque antes de sair do altar vem do trono. Aleluia, Jesus. Tá? Eu não sei se você já ouviu uma expressão bíblica, mais ou menos assim: e assim tirarás o mal do meio de ti. Você já ouviu essa expressão? Era essa expressão que resumia a vida de um leproso. Todo aquele que, na cultura bíblica, na sociedade de Israel, fosse atingido por essa doença, que era uma doença contagiosa, ele era tirado para fora. Imagine, pastor Rodrigo, ele era colocado em um local chamado leprosário. Nesse local, ele ficava um tempo determinado até ele se recuperar, até ele se restaurar. Só que existe um fato: você coloca uma pessoa a se recuperar no meio de pessoas mais doentes ainda, passa o vírus uma para outra e assim acelerava o processo de morte. E existem alguns detalhes, e outro dia eu vi um livro de Max Lucado, o título era Simplesmente como Jesus. Neste livro, ele fala alguns detalhes a respeito deste leproso, e um dos detalhes que ele fala era que este leproso estava há 5 anos, olha bem na cara, 5 anos com essa doença terrível, essa doença contagiosa, era essa doença que expulsava a pessoa do meio do seu convívio, do meio da sociedade, dos amigos, da família, enfim, de todos. E dada a ciência que aquela época era um pouco atrasada ainda, não tinha essa evolução que temos nos dias de hoje, existiam alguns fatos. Se Max Lucado está certo, dizer que 5 anos este homem estava leproso, primeiro, e a pálpebra dos seus olhos já tinha sido carcomida pela doença.
que existia era um buraco. Terceiro, em volta dos seus lábios não existia mais a boca. Você olhava e via diretamente os dentes. Quarto, as orelhas não existiam mais também. Quinto, havia buracos no corpo daquele homem que ficavam expostos. Sexto, a ponta dos dedos dos pés e das mãos já não existia mais. Agora você imagina para pegar um copo sem o dedão. Não dá, né? É ruim. Agora você imagina perder o dedão e a ponta de todos os outros dedos. Lembra daquele rei que teve os polegares dos pés e das mãos arrancados? Isso prejudicava na destreza de guerra como trabalhador e também fazia com que a pessoa perdesse o equilíbrio. Sem o dedão dos pés se perde o equilíbrio. Esse homem aqui vivia uma vida de zumbi. Esse homem aqui, se Marcos Lucado está certo, 5 anos desse jeito, ele vivia uma vida triste. Antes desejar a morte do que viver desse jeito, não é? Ele vivia fora de todo o contexto de sua família. Se tivesse filhos, 10 filhos, não importava. Se tivesse uma esposa que dependia totalmente dele, não importava. Ia para fora, sem contato, sem abraço, sem carinho, sem um afago. E existia algo na cultura, se você ler Levítico capítulo 23, e você discorrer a respeito dessa situação terrível que era a lepra, você vai ver que se ele, porventura, tivesse que se apresentar em um local público, em que pessoas estivessem não contagiadas pela doença, ele teria que se apresentar, pastor Nelson, vir caminhando com a mão superior sobre o lado superior, com a mão direita, gritando assim: sou imundo! Sou imundo! E teriam que abrir uma espécie de um corredor bem assim, ficar alguns metros de distância dele, para não serem contagiados tanto pela doença, como cerimonialmente não poderem participar do culto. Mas este homem aqui, ele não se apresenta publicamente dizendo: imundo, eu sou imundo. Pelo contrário, ele disse: reclamar da vida e dizer que sou imundo não adianta. Eu vou começar a gritar: Senhor, Senhor, Senhor. Ele não se apresentou em público dizendo: eu sou imundo. Ele disse: eu vou glorificar Jesus para ver o que acontece. Ele se apresenta e olha o culto que este homem oferece. Agora eu entro. Este homem aqui está indo em direção contra a multidão. Jesus está na frente, a multidão atrás. A multidão atônita, perplexa. O ensinamento do monte foi extraordinário. E agora eles esperavam ver reações de Jesus em relação às pessoas. Vamos ver se aquilo que ele prega é verdade. Vamos ver se aquilo que ele diz, ele vive. Vamos ver se aquilo que ele propaga, que ele anuncia, é exatamente isso que ele vive. Os leprosos chegam dizendo: Senhor, Senhor, eu sei que tu tens poder, mas tem uma coisa: eu não posso lhe obrigar a nada. Se tu quiseres, tu podes me tornar livre. É um culto sem segundas intenções. É mais ou menos assim: Senhor, se tu quiseres, tu és Deus. Se não quiseres, o culto já está feito e tu continua sendo Deus. Essa geração está um pouquinho desligada daquilo que é Deus. As pessoas acham que Deus ele está assim, com um paninho de garçom, não é? Paninho de garçom dizendo: pode me mandar que eu te obedeço. O que você quer que eu lhe traga? Uma água com limão? Com gelo? Com gelo? Não. Deus não é garçom. Deus é patrão, é dono, é rei, é absoluto. Eles estão isso. Eles se podem dizer: olha, se tu fizer, amém. Se não fizer, o culto eu faço. Aleluia! Glória a Deus. O Senhor olha para aquele culto.
o leproso. Oh, meu Deus, tem duas verdades aqui. Aquele que se prostra no culto, ele se prostra totalmente diferente. Por quê? Porque a pele de Jesus e a pele do leproso são peles totalmente diferentes. Existem buracos. É um zumbi vivo, é um zumbi novo. Ele se prostra, depois do toque, a pele dele fica igual à pele de Jesus. Isso é o detalhe da comunhão, isso é o detalhe da intimidade. Pedro entendeu esse mistério da aproximação. Quando Jesus se aproximou e fez o milagre, ele se afasta que eu sou pecador. Mas o propósito da graça não é quanto mais pecador, mais longe, é quanto pecador mais perto, para eu transformar e fazer Ele se aproxima e depois do toque ele levanta e começa a dizer: nossa pele é igual, a nossa pele é igual, Jesus. Nós não precisamos de uma geração que canta bem, nem que prega bem. Tem uma geração que lidera bem, tem um monte de líder bom por aí. Tem muita gente que canta muito bem por aí. Tem muita gente que prega muito bem por aí. Nós temos os piores resultados de toda a história. Nós precisamos de uma geração que se pareça com Jesus, que fale como Jesus. Você pode levantar sua mãe da glória esse Você lembra que no início da mensagem ele disse que há 5 anos esse caos na vida deste homem? A última coisa que uma pessoa faria em relação a este homem era tocá-lo. Jesus ele não tratava a lepra como só uma doença física, ele tratava a lepra como uma doença social. Quando Jesus envia, olhe para cá, eu estou pregando sobre missões. Quando Jesus ele envia os discípulos para a obra, em Mateus capítulo 10, versículo 8, Jesus disse assim: curem os enfermos, vírgula, e limpem os leprosos. Está assim na Bíblia. Curem os enfermos, vírgula, mas não se esqueçam dos leprosos. Parece que ali Jesus não está tratando lepra como uma doença física. Ele está indo mais além, está tratando a lepra como uma doença social. Sabe por quê? Porque aquele que estava com lepra ficava carente, não tinha o toque de ninguém, não tinha o abraço de ninguém, não tinha o acompanhamento de ninguém, não sentia mais o calor humano de um beijo, de um abraço, de um carinho, de um aperto de mão. Jesus disse: eu vou enviar vocês para a obra, mas por favor, além de curar os enfermos, que eu já lhes dei poder, vocês vão e toquem os leprosos, limpem eles, tenham contato com eles. Oh meu Deus, é diferente da nossa geração que passa pelo mendigo e atravessa a rua. Oh, vai pegar aqui. É diferente da nossa geração que vê uma prostituta e atravessa a rua. Jesus está dizendo: toca nele, toca nela, toca nele, toca nela. Estou sentindo Jesus aqui. Sabe por que eu digo isso, irmãos? É porque nós hoje vivemos uma geração que está curada, mas é uma geração solitária, é uma geração que está morrendo à míngua. Se algumas pessoas nos nossos tempos, nos dias de hoje, não botarem os pés na igreja mais, ninguém vai perceber a falta delas, porque se criam grupinhos assim separados, e algumas pessoas não têm status suficiente para entrar dentro deste grupo. Então fica do lado de fora você, fica do lado de fora você, fica no seu cantinho você. Nós temos o nosso próprio grupo. Eu estava me perguntando esses dias em oração, dizia: Deus, por que se não bastasse toda a indiferença lá fora, porque dentro das igrejas também existe esse tanto de indiferença? As pessoas parecem que não se amam tanto como dizem que se amam. As pessoas não têm misericórdia como acham e pensam que têm misericórdia, como professam que têm misericórdia. O Senhor falou no meu coração, eu acredito na resposta que Ele me deu. O Senhor me disse assim: as pessoas estão presas uma no passado das outras, e por estarem presas uma nos passados das outras, não acreditam em possibilidade de melhora. É por isso que a indiferença, oh meu Deus, sabe quem impregnou essa mentalidade na nossa mente? Foi a religião. A religião diz: você tem que ser todo bonitinho, e Jesus: vinde a mim todos os que estáis cansados. A religião diz: você tem que estar dentro desta forma. Se não está dentro dessa forma, você está fora. Se não está dentro deste quadrado, você não é aceito. Jesus disse: todo aquele que o Pai manda a mim, eu vou receber.
capítulo 7 de Lucas, versículo 36 ao 50. Jesus está sentado, pastor Rodrigo, em um banquete com Simão. Esse Simão, ele é um fariseu, ele é um religioso. Sabe aquela recepção fria? Aquela recepção vazia? Aquela recepção de Jesus sem calor, sem aquele tempero gostoso na comida, era uma comida fria, era uma recepção fria, pastor Redoni. E Jesus inquieto, querendo receber um culto. Jesus está dizendo: quem é que vai me oferecer culto aqui? Quem é que vai me oferecer culto aqui? Quando de repente uma mulher dizendo: eu ofereço. Ela tem um vaso de alabastro, olha para cá. Ela tem um vaso de alabastro nas mãos. E aquele vaso está cheio de um nardo puro, de altíssimo preço, diz a Bíblia. Ela chega e vai pelo cantinho, assim abaixada, e diz: é agora que eu vou oferecer o meu culto completo. Oh, meu Deus. Ela quebra aquilo e derrama nos pés de Jesus. E começa a dizer aleluia, e começa a chorar. E começa a render adoração a Ele, e começa a chorar. Simão está sentado olhando aquele culto estranho que ele nunca tinha feito na vida. E disse: se esse tal Jesus fosse profeta, fosse homem de Deus, ele saberia que essa aí é uma pecadora. Ela não pode fazer culto, ela não pode prestar adoração. Como é que esse tal Jesus aceita a adoração de uma mulher pecadora? A expressão pecadora, sabe o que quer dizer? A expressão pecadora no original quer dizer mulher que vende o corpo por dinheiro, uma prostituta. Só que existe um detalhe no texto que passa desapercebido, sabe qual é? É quando ela faz o culto, ela derrama as lágrimas e ela mistura a lágrima, sabe com o quê? Com o unguento nos pés de Jesus. E ela fica constrangida, dizendo: não tem pano, eu vou secar com o cabelo mesmo. Oh glória, oh glória. Ela começa a secar os pés de Jesus com os cabelos e começa a chorar. E alguém dizendo: é prostituta. Só que é um detalhe na cultura: a prostituta naquela época tinha o cabelo curto igual o meu. Eu me pergunto como ela ia secar os pés de Jesus com os cabelos se o cabelo fosse curto, né? O cabelo já tinha crescido, ela já tinha abandonado o pecado. Mas alguém olhava e dizia: eu lembro do tempo do cabelo curto, eu lembro do tempo em que você vendia o seu corpo. Jesus olha para cá, Jesus olha para cima de Simão: eu vou lhe ensinar o mistério do reino de Deus. Existe um senhor e existem dois que devem para ele. Um deve 500, outro deve 50. O Senhor resolve perdoar tanto de 500 como de 50. Quem, pois, vai ser mais grato? Olha o tiro no pé que Simão dá. Eu tenho para mim que o mais grato vai ser aquele que é mais perdoado. Parece que eu vejo Jesus dizendo: pois é, Simão, você acha que deve só 50? Ele entendeu que deve 500 e está aqui fazendo culto. Ele entendeu que deve 500 e está aqui fazendo adoração. Quem é que deve 500 comigo? Deve 500! A nossa geração acha que deve só 50 para Deus. É por isso que alguns cultos frios, aleluia. A nossa geração acha que deve só 50. É por isso que pouca expressão de culto. Mas tem algumas pessoas que foram libertas do seu passado, e dizem: obrigado, o cabelo cresceu, a minha vida mudou. Receba o culto a Cristo. A religião olha o passado das pessoas. A religião olha o passado e diz: não pode fazer culto, não pode adorar, não pode prestar adoração, não pode fazer nada para Deus. Oh, meu Deus, você mandou isso para mim. Um dia, pastor, eu ia pregar. Eu estava na frente do espelho, estava colocando a camisa, rotulando, e eu não tinha mensagem para aquela noite. Eu abri a Bíblia, estava vazia a Bíblia, parece. Eu virei para um lado a Bíblia, virei para o outro e não via nada. Passei um dia inquieto, eu não tive sossego aquele dia. Quando eu estou na frente do espelho, eu dizia: Deus, me dá a palavra, me mostra, me revela. O Espírito Santo veio no meu ouvido e me disse: Vinícius, eu não olho as coisas como elas estão, eu olho as coisas como elas vão ficar. Aleluia. Eu não olho as coisas como elas estão, eu olho as coisas como elas vão ficar. A minha mente foi em Atos capítulo 9 na hora. Jesus falando com Ananias, dizendo: Ananias, vai e ora por um servo meu, vai e ora por um pregador lá. Quem é o pregador, Jesus? É Saulo. Não, é Saulo, ele mata crente. Saulo, ele arrasta crente pelos cabelos da rua e mata crente, não tem piedade de crente. Você está olhando a coisa como está hoje. Eu estou olhando lá na frente, ele vai apanhar muito pelo Evangelho.
as pessoas como elas estão. Não olhe para a sua situação como está hoje. Talvez você chegou no desafio essa semana e você está dizendo: eu não vou aguentar. Talvez você chegou nesse mês no desafio e está dizendo: eu não vou aguentar. Olha o jeito que eu estou hoje. Comece a olhar lá na frente e dizer: Deus vai me usar um dia, Deus vai fazer uma obra na minha vida, Deus vai fazer uma obra na minha casa. Você acredita, meu irmão? Você acredita nessa palavra? Aleluia! Nós temos que ter a mentalidade e a visão de Jesus em relação a pessoas. Se nós ficarmos presos na religião, nós vamos olhar para as pessoas e vamos condená-las pelo seu passado. Nós não vamos estender a mão para ninguém, nós não vamos ter compaixão de ninguém. Eu vou encerrar essa mensagem com a história do bom samaritano. Lembra a parábola? Quando Jesus disse que descia um homem de Jerusalém para Jericó. Quando no meio da trajetória ele foi surpreendido por salteadores. Você conhece essa história? Ele foi açoitado, ele surraram aquele homem, roubaram o que ele tinha. A expressão bíblica é essa: deixaram meio morto. Está bem assim na sua Bíblia: deixaram meio morto. Se está meio morto é porque está meio vivo ainda, não é? Oh, glória. Está mais para lá do que para cá, mas enquanto a vida há esperança. Ele está meio morto, saindo de sangue, sufocado, sangue por todo o corpo. Vai passando, diz a Bíblia, vai passando um sacerdote. A expressão bíblica é essa: descia por aquele caminho um certo sacerdote, que vendo, passou de largo e foi o seu caminho. E a Bíblia é detalhista: descia por aquele mesmo caminho um levita, que vendo, passou de largo. Só que existe uma tradução bíblica que diz assim: mas subia por aquele mesmo caminho um samaritano. Olha, quem desce não ajuda ninguém, mas quem está subindo diz: eu tenho o que ele precisa. Quem vai descendo diz: ele que fique na dele, eu que fique na minha, porque eu não tenho nada para oferecer. Porque quem desce na vida quer que outros desçam também, mas quem está subindo diz: eu tenho o que ele precisa, eu tenho para repartir, eu tenho para... Meu Deus, aleluia. Você está sentindo Jesus aí? Está sentindo Jesus aí? Eu tenho o que ele precisa. A Bíblia diz, olha só, a Bíblia diz que ele tinha faixa, a Bíblia diz que ele tinha azeite, a Bíblia diz que ele tinha vinho, a Bíblia diz que ele tinha uma cavalgadura, a Bíblia diz que ele tinha dinheiro, a Bíblia diz que ele tinha um endereço, e a Bíblia diz que ele tinha crédito naquele endereço também, porque ele disse assim: eu vou deixar um rapaz aqui, você sabe que eu vou voltar, vai ter mais alguém aí judiado, vai ter mais alguém aí que tomou uma surra, eu já trouxe muita gente para cá, e você sabe que eu pago. Se ele gastar uma coisa a mais em primeiros socorros, pode deixar comigo que eu volto e pago o restante. Se não, pode liberar o rapaz, porque eu acredito na mudança dele. Eu acredito! Existem 3 visões neste texto. A primeira é essa, a visão dos ladrões. Sabe qual é? O que é teu é meu, me dá para cá. A visão religiosa, sabe qual é? O que é meu é meu. O que é teu, fica aí. Mas a visão de quem sobe para o céu, sabe qual é? O que é meu é teu, eu reparto. Aleluia. A visão dos ladrões: o que é teu é meu, me dá para cá. A visão da religião: fica na tua que eu fico na minha. Morre que eu sigo a minha vida. Mas a visão de quem vai para o céu, sabe qual é? O que é meu é teu, eu reparto. Vamos junto, vamos junto, vamos junto. Eu acredito em uma geração que vai compartilhar coisas. Eu acredito em uma geração que vai repartir. Nós estamos em um tempo em que essas pessoas estão dividindo coisas. E Jesus disse: todo reino dividido ele cai. Todo reino dividido ele vai, afunda. É por isso que quando Jesus pega o pão, olha a expressão bíblica: e Jesus pegando o pão, repartiu entre os discípulos. Reparte aqui. Jesus não dividiu, porque se divide acaba, mas se reparte multiplica. Ô glória, ô glória. Alguém entendeu isso? Alguém entendeu? A gente quer só pra gente as coisas. Não, eu vou comer todo o pão porque vai acabar. Eu não vou dividir com ninguém, vai acabar mesmo. Mas se você compartilhar, vai multiplicar tudo para a glória do Deus vivo. Você está sentindo Jesus aqui? Você está sentindo ele? Levante a sua mão, eu vou profetizar. Eu vou encerrar agora a mensagem. Levante a sua mão, eu vou profetizar na sua vida que Deus vai te encher tanto do Espírito Santo. Deus vai te encher tanto da glória de Deus. Você não vai querer as coisas para você mesmo.
Você sabia que a nossa geração, muitas pessoas não precisam de cura, e não precisam de milagre, não precisam de porta de pergunta. Muitos da nossa geração estão indo tudo bem. Sabe o que falta? Um abraço. Seja um agente desse milagre acontecer. Dá um abraço no serão. Dá um abraço na senhora. Dá um abraço bem forte. Mais de duas pessoas fazem isso. Abraço para a esquerda, para a direita, você colocar a abraço. Esse abraço, cadeias espirituais estão caindo por terra em nome de Jesus Cristo. Nesse abraço eu profetizo que coisas extraordinárias estão acontecendo. Você crê no poder da palavra de Deus? Você crê? Eu quero orar com você diante do altar. Eu quero orar com você diante do altar. Eu quero interceder com a sua família diante do altar. Eu quero clamar aos céus com você diante do altar. Você que ouviu essa mensagem está dizendo no seu coração: eu quero ter para compartilhar. Eu quero abençoar pessoas. Eu quero ministrar Jesus sobre pessoas. Eu quero tocar os leprosos. Eu quero fazer algo grande. Sem pensar duas vezes. Sai do seu lugar agora e venha diante do altar. Que eu quero interceder com você. Eu quero interceder com você. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Venha. Aleluia. Aleluia. Venha. Isso. Venha aqui, por favor. Aleluia. Aleluia. Alguém mais que oração? Alguém mais que orar por sua casa? Alguém mais que orar por sua família? Venha diante do altar. Venha. Venha. Se você quiser ficar com os seus irmãos abraçados, de mãos dadas, façam isso aqui diante do altar também. Nós queremos uma geração que vai tocar pessoas. Nós queremos. Nós queremos. Nós queremos um Pedro que vai dizer: não tenho prata e tenho ouro, mas eu tenho algo maior do que prata e ouro. Em nome de Jesus, derrama e Jesus estendendo a mão, tocou. Jesus estendendo a mão, pegou pela mão e colocou de pé. Não adianta a gente falar muito, a gente tem que tocar pessoas. Não adianta a gente falar demais, nós temos que tocar pessoas. O Senhor vai te encher aqui na glória de Deus. Não são esses. Mais alguém nos desafia para orar? Mais alguém dos irmãos querem clamar? Nós vamos orar agora. Feche os teus olhos aqui. Feche os teus olhos. Eu quero pedir a ajuda dos irmãos para imporem as mãos e ministrarem a glória do Deus vivo. Ministrarem o poder do Espírito Santo. Eu vou fazer uma breve oração. No meu sinal você solta o playback. Pode ser, mano. Feche os olhos agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos, ó Cristo, por sua bondade. Nós te glorificamos, Senhor, porque estávamos leprosos, mas no ato de adoração o Senhor decidiu aceitar o nosso culto e decidiu nos tocar. O Senhor não olhou o nosso passado, mas viu em nós uma possibilidade de melhora, uma possibilidade de transformação. Agora, Espírito Santo, comece a tocar nessa pessoa, comece a tocar agora com a sua graça, comece a tocar agora com o seu perdão, comece a tocar agora com a sua compaixão. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pelas famílias agora, eu oro com os lares agora, eu ministro toque na tua presença agora. Faz a obra, faz a obra, faz a obra. Comece a orar, meu irmão. Comece a orar. Eu te chamei.